Mais uma aventura dos nossos irmãos encanadores favoritos. Já era de se esperar que depois do sucesso da animação lá de 2023, uma continuação não iria demorar. Mas e aí? Super Mario Galaxy é bom? Continua comigo aí, depois da vinheta, que eu vou fazer aqui uma resenha, sem spoilers do filme, certo? Então, bora lá para mais um vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e, galera, desde já agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui no meu canal, me prestigiando e ajudando, dando sua força. E se você é novo, não conhece o meu trabalho aqui, se gostar, você deixa o seu like após o vídeo e deixa os seus comentários. E também não esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, certo? E é isso, galera. O vídeo de hoje pra gente trazer uma resenha aí e uma análise, né? Mais ou menos. Na verdade, eu gosto de falar sempre resenha porque a análise é para técnico, para quem é formado em cinematografia, né? Para quem tem o curso técnico lá da faculdade de filmes, né? De cinema. E eu não tenho. Então, eu como sou um fã, eu gosto de falar que é resenha, certo? Mas é sobre Super Mario, né? Que é o Super Mario Galaxy, esse novo que nós tivemos aí. E pra quem não conhece aí o Mario, né, não sabe de nada, eu acho muito difícil você não conhecer, né, mas o Super Mario, ele é uma franquia aí bem consolidada, né, no mundo dos games, que começou lá em 1986, e de lá pra cá nunca mais parou, se tornou uma referência aí no mundo dos games, né, pra quem conhece. Se você fala em Super Mario, em Sonic, né, é uma referência máxima dentro dos videogames, todo mundo conhece, pegou várias gerações. O Mario mesmo, ele pegou umas 4 gerações. Se você for ver, hoje aí quem começou assistindo, jogando Mario lá na década de 80, né, era pequenininha em 86, 87, vamos pegar aí se a pessoa nasceu em 86 mesmo, né, tinha um aninho, não jogou Mario, mas se jogou lá em 90, se cresceu jogando Mario e vendo todo tipo de desenho, todo tipo de coisa que tinha do Mario, né. E passou esse gosto para um filho, se tiver filho hoje em dia, e assim vai adiante. Certo? Mas e aí? Esse Super Mario Galaxy, galera? Ele ficou bom? Na minha opinião, é um bom filme. Ele continua mais ou menos o segmento que foi lá em Super Mario Bros. De 2023, né? E ele abrange ainda mais o mundo do Mario. Né? O que nós vimos ali é uma grande referência a todos os jogos da franquia. Né? Passamos lá por Mario Galaxy, que é o título do filme mesmo, o Mario RPG, tem referência ao Super Mario Bros. Os antigos, galera, 1, 2 e 3, tem os chefes lá, os boss lá, eles aparecem no filme lá. Tem referência a Mario Odyssey, tem referência a Yoshi's Land. Galera, uma gama de jogos do Mario aparece de easter egg nesse filme. Se vocês forem procurar depois no YouTube, tem canais que já fizeram análise dos easter eggs, é muita coisa que aparece, certo? Fora os outros personagens que chegaram, né? Não sei se vocês viram, né? Não é spoiler, porque tem no trailer, tem nas fotos oficiais, né? Mas nós temos lá, né? Fox McCloud, que é a raposinha lá, né? do Star Fox, né? Que é incrível, um personagem fantástico, o design dele tá lindo, mas muito bem feito mesmo, a nave igualzinha que a gente via do Star Fox. Ele conta até a introdução da história dele, o que aconteceu, que ele tá perdido e tudo lá. Não vou dar spoilers pra você, mas ele fala a história do jogo, basicamente, né? E em uma determinada parte do filme, ele se propõe a ajudar os nossos heróis aí para concluir a jornada deles lá. Muito bem introduzido, incrível esse personagem. Aí nós temos também o Bowser Jr., né? Que é o filho do Bowser, ou Koopa, como preferir, né? Aqui no Brasil a gente chama ele de Koopa, né? A gente não chama ele de Bowser. Mas é um personagem muito bom. Eu achei que a introdução dele no filme deu um up, deu um outro sentido para o filme. Uma pena que o filme é curto e não explore esse personagem. Depois nos pontos negativos eu vou falar um pouquinho mais. Mas é um personagem muito bom. Eu achei que a introdução dele ficou show mesmo. Temos também lá a rainha, né? Rosalina, que é introduzida nesse filme. E aí não vamos discorrer muito mais sobre essa personagem, sobre
que ela faz na trama, porque daí seria um spoiler, quem não assistiu ainda possa acabar estragando a sua atração, o seu entretenimento. Mas é uma personagem também muito boa, tem um background da história de fundo dela muito bem introduzido. Eu achei uma escolha boa terem trazido ela aqui. Eu só achei que a maneira como eles executaram ficou meio que assim, fora de tempo. Mas eu achei boa a opção de ter trazido ela para esse filme. Certo? Depois nos pontos negativos também vou falar um pouquinho mais. E de resto, nós temos nossos personagens, mesmo que a gente foi lá no primeiro filme, né? Temos de novo Bowser, né? O Copa, Mario, Luigi, claro, a Princesa Peach novamente, né? Toad e a adição, claro, do nosso pequenininho Yoshi, que a gente viu, todo mundo viu nos trailers, viu em todo lugar, incrível, né? Aquele bichinho fofinho. E é legal a dinâmica dele, que ele só fala Yoshi, Yoshi. Mas ele tem muita interação durante o filme, é muito inteligente, faz várias coisas ali. É o tipo de personagem ali no filme que ele está como um coadjuvante, mas em alguns momentos ele rouba a cena, né? E alguns personagens não voltaram. O Donkey Kong, o pessoal achou que ia voltar, ainda ficou reclamando do pessoal, mas o Donkey Kong não voltou. Galera, eu acredito que a Nintendo esteja preparando um filme só para o Donkey Kong, porque também é um personagem muito grande. E eles tiveram que introduzir aí já o Fox McCloud, né? Que é a raposinha do Star Fox, e aí não dava para dividir tela com todos esses personagens, certo? Mas basicamente então esse filme é um roteiro muito simples, porém eficaz, um roteiro bom, que eles partem de um início da missão, que é introduzido no começo do filme, com a personagem Rosalina, tem uns acontecimentos com ela, e depois logo em sequência somos apresentados de novo aos nossos dois heróis, Mario e Luigi, e eles estão fazendo a jornada deles, tal, né? Até que eles encontram o Yoshi, e aí começa a jornada de volta lá. Eles vêm pro mundo dos canos novamente lá, eles têm um encontro com a Princesa Peach, porque acontece um evento, né? E no qual ela está ligada com a personagem da Rosalina. E aí a Peach tem a sua jornada, ela parte sem o Mario e sem o Luigi, e o Mario e o Luigi também tem a jornada deles, entendeu? E desse meio tempo tem o Copa, que é o Bowser, que está tentando ali se redimir, mostrar que ele mudou. E aí, galera, temos cenas muito cômicas, muito engraçadas. E por parte da dublagem original, que todo mundo sabe que é o Jack Black, né? Que dubla o Bowser lá nos Estados Unidos lá. Incrível, aqui a dublagem também ficou muito boa, mas eu acredito que o original, eu não assisti o original, deva ser melhor ainda, porque o Jack Black é muito cômico, é muito engraçado. Mas temos cenas muito boas. É um filme para criança, para criançada. Também é um filme para os saudosistas, para quem já tem tiozão 40 a mais, como eu, né? Que cresceu jogando Mario, cresceu vendo tudo sobre esse mundo. É incrível, funciona para todos os tipos de público. E, para mim, foi um filme muito bom. Certo? Porém, o que é que nós temos aqui? Vamos colocar lá antes de eu dar a minha nota, que eu falei pra você que a minha nota é apenas uma nota simbólica, uma nota de fã, não é uma nota de crítico de cinema, como disse pra vocês, não sou formado, né? Os pontos positivos que a gente tem aí, né? Os personagens que foram introduzidos novos no filme são bons, né? Que é o Bowser Jr. e o Fox McCloud e o Yoshi, personagens incríveis. Também tem a Rosalina, né? A Rainha Rosalina. É muito bom. E a animação está ainda melhor do que nós tivemos lá no de 2003, lá no Super Mario Bros. Certo? Pontos negativos do filme, pra mim, certo? A trilha sonora, apesar de ter as musiquinhas, original, do game, tudo, mas ele não trouxe aquelas trilhas que eram trilhas sonoras que complementavam o filme lá no primeiro. Vocês lembram aquela cena que quando eles estão preparando os karts, que eles estão montando lá, que começa a tocar os riffs da Thunderstruck no começo, incrível, e a música vai subindo e eles vão olhando, começa aquele ar de competição, tudo de querer montar um carro, que a cena também é incrível. E quando o Donkey aparece, né? Na cena lá que ele resgata eles com aquele carrinho e tudo lá, e fica tocando a música do A-Ha, Take On Me lá. E incrível também, galera, quando aparece lá, né? E eles vão partir pro lugar lá. Essas músicas aqui, que eles colocaram no primeiro filme, eu achei que combinou muito. E nós não temos esse tipo de música nesse filme, certo? E outra coisa também é que esse filme talvez possa atrapalhar algumas pessoas, porque não é uma sequência da história do Mario e do Luigi. Aqui nós somos introduzidos ao passado da Princesa Peach, né? Que está
ligado com a da Rainha Rosalina. E meio que o Mario e o Luigi serão só uma ponte para contar essa história. Ah, mas eles poderiam ter feito um spin-off só da Peach e da Rainha Rosalina. Né? O Shigeru Miyamoto poderia ter feito, né? Poderia, né? Concordo. Só que, pensando com a cabeça dele, ele acertou. Por quê? Porque se ele fizesse só um spin-off das duas, sem Mario e Luigi, não teria público. Né? Porque todo mundo é fã de Super Mario, não gosta de Mario e Luigi. Certo? Então eles usaram Mario e Luigi para trazer o background dessas duas personagens. Depois pode fazer um filme só delas. Acredito que no terceiro filme teria, e vai ter que ser assim, contar uma história, evoluir mais o nosso querido Mario. Porque ele não evoluiu do primeiro filme para esse segundo. Ele continua o mesmo personagem, né? Ele teria que ter um sentido a mais, né? Aquela coisa heróica que ele nos foi mostrado no primeiro filme. Mas isso não atrapalha a experiência do filme. Certo, galera? A minha nota para esse filme de Super Mario Galaxy é 8.0. É o que eu acho. Estou tirando esses 2 pontinhos só por causa desses pontos que eu falei para vocês que me agradaram mais no primeiro filme, que para mim a nota é 10 do primeiro filme, né? Me agradou mais lá algumas coisas e nesses aqui eles não deram seguimento, não continuaram com isso. Mas é isso. Galera, a Nintendo está com a faca e o queijo na mão, né? E o queijo está quentinho, é só ela cortar bonitinho ali, porque ela tem uma franquia para trabalhar no mínimo 10 anos com o Mario. Tem muita história do Mario, isso que eu falei. Não adianta a gente ficar muito ansioso, né? Ah, tem história da Princesa Peach, pode fazer spin-off da Princesa Peach, pode fazer spin-off do Donkey Kong, spin-off de Fox McCloud, só do Yoshi, com o mundinho dele lá, os dinossaurinhos, pegar o Toad, fazer um curta lá. Galera, tem muita coisa para eles fazerem. E estão vindo mais filmes aí, né? Temos já o anúncio de Zelda, que vem para ano que vem, né? Está sendo gravado nesse ano. E se a Nintendo trouxer todos os produtos que ela tem ali, transformar eles em live action ou filmes em animação, eu prefiro filme em animação, como foi o Mario, que é mais difícil de errar, que o Zelda eles vão ter um trabalho ali. A Nintendo ela vai ganhar muito dinheiro, vai recuperar o prejuízo que às vezes ele tem em jogos, né? Porque tem jogos específicos que faz para o console da Nintendo, Nintendo Switch, e acabam não vendendo tanto, né? Porque são os jogos mais do nicho deles mesmo, né? Mas a Nintendo vai ganhar uma bolada de dinheiro se fizer tudo bonitinho, tudo certinho, como está fazendo até agora. Certo, galera? Mas é isso. O vídeo de hoje era esse aí. E aí eu quero que vocês deixem no comentário de vocês. Já assistiram o Super Mario? Né? O que vocês acharam desse filme? Vocês vão assistir ainda? E é isso, galera. Obrigado por estar aqui em mais um filme, em mais um vídeo desse. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like. É sempre muito importante, galera, né? O algoritmo do YouTube, quando vocês fazem isso, ele entende que esse vídeo é relevante para outras pessoas. Certo? Mas é isso. Um abraço e até mais. Correr sem parar.